Olá pessoal, a paz do Senhor, Pastor Antônio Lima passando aqui para já desejar a você um bom programa. Seja muito bem-vindo ao Rota Bíblica, podcast voltado para o estudo sistemático da palavra, estudo de versículo a versículo, buscando as maiores manifestações teológicas da Bíblia Sagrada. E nós que estamos estudando Mateus, o evangelho escrito especialmente para o povo judeu, mas que todos nós certamente nos deliciamos e a nossa alma é alimentada através da palavra, até porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quero que você fique conosco porque nós vamos estudar o capítulo 11 de Mateus, e esse capítulo tem cada mensagem poderosa para a nossa vida que, se eu fosse você, não perderia nenhum momento do programa. Pelo contrário, pegue uma caneta, pegue lá a sua Bíblia, faça as anotações para que você também possa crescer na graça e no conhecimento. A minha Bíblia é a Bíblia do Pregador, não é? Tá bem aqui assim, olha, coisa mais linda do mundo, essa Bíblia. Uma Bíblia, ela é na versão Almeida, revista e corrigida. Se você quiser adquirir uma Bíblia dessa daí, pode adquirir que você não vai se arrepender. Ela tem estudos prontinhos, só para você ler ali, buscar a presença de Deus, claro, sentir a presença do Senhor, cheio da graça. Quando você for pregar, já tem vários sermões, já que são sugestões dadas aqui por grandes estudiosos da Bíblia. Você pode encontrar essa Bíblia na nossa livraria Café com Missões, pode ir lá que você vai comprar a sua Bíblia abençoadíssima. E aí, além da Bíblia revista e corrigida, eu também tenho aqui algumas outras traduções. Vai que um versículo a gente não entende, então peguei uma versão que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a Nova Almeida Atualizada e a Nova Bíblia Viva em português. Então, o capítulo 11, ele é composto de 30 versículos. Do versículo 1 até ao versículo 19, nós temos aqui uma passagem voltada para a manifestação da pessoa de João Batista. Dos versículos 20 a 24, nós temos aqui Jesus falando sobre 3 cidades. Quais são, então, essas cidades? A gente vai saber já já quais são essas cidades. E aí tem um dos versículos uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é sobre o jugo de Jesus, que vai do versículo 25 ao versículo 30. Então, quero que você fique comigo com a sua Bíblia aberta, vá olhando aí. É a nossa aula de teologia, é a nossa aula bíblica, é uma viagem que a gente faz. Afinal de contas, o nome do programa já diz tudo, Rota Bíblica. O que eu quero pedir para você é apenas uma coisinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, maravilha. Você que se inscreveu e você que já é inscrito, o que é que eu quero que você faça então? Que você ative o sininho de notificações, que você aperte seu dedinho lá e curta a nossa programação. Além disso, você também pode comentar fazendo perguntas e depois a gente vai voltar lá e vai responder essas perguntas. E último, compartilhe o máximo que você puder. Diz, olha pessoal, o programa, vamos estudar o capítulo 11 de Mateus? Que tal estudarmos o capítulo 11 de Mateus hoje? Eu quero que você nos ajude a crescermos em graça. Porque se você faz isso, o programa vai alcançar outras pessoas e aonde a palavra de Deus for semeada, tenho certeza que em algum momento essa palavra cairá em uma boa terra. Então quero pedir para você, se junte a nós aqui da Rádio Web Nossa Voz e faça com que todos nós nos tornemos semeadores desta linda palavra. Então, sem mais demoras, vamos para lá para o capítulo 11, a gente vai estudar do versículo 1 ao versículo 30, que é todo o Evangelho, todo o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Diz assim, e aconteceu que acabando de Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar nas cidades deles.
Que instruções aqui Mateus está se referindo? As instruções missionárias do capítulo 10. Inclusive, a gente tem um programa falando apenas do capítulo 10. Vale a pena conferir, porque o capítulo 10 é o manual de missões escrito por Mateus, mas que ele ouviu do próprio Jesus. Aqui as orientações é do maior missionário de todos os tempos. Então Jesus deu essas instruções e agora ele partiu para pregar. E quando João, ouvindo falar lá dos feitos de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos. João estava onde? João estava preso. Ele passou mais ou menos 1 ano preso por ordem do rei Herodes. João era um pastor, um missionário, um pregador intrépido. E ele estava preso porque ele pregou o que Herodes tinha que ouvir e não o que Herodes queria ouvir. E a pregação e o ensino de João Batista para Herodes era: você não pode casar com a esposa de seu irmão. E por conta disso, João foi preso por falar a verdade. O monarca o prendeu porque João havia contrariado os seus desejos desenfreados. Parece que a história de João se repete nos dias atuais, em que se você fala a verdade, você pode até ser preso. O Brasil está assim. Se você fala a verdade, você pode ser preso. E por que pode ser preso? Porque quando o poder está na mão de mentirosos, a verdade passa a ser considerada crime. Perceba, se o país é governado por mentirosos, por corruptos, então a justiça e a equidade e a honestidade passam a ser considerados crimes. Aconteceu isso com João. Parece que João vivia no Brasil no ano 2025. Mas não, aqui é uma história que aconteceu mais de 2000 anos atrás. Então, esse João ficou preocupado, pensando, será que realmente, ele diz assim, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Aqui parece que houve tipo uma frustração da parte de João Batista, porque quem sabe João Batista, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús e tantos outros, eles pensavam que Jesus iria naquele tempo libertar os judeus do jugo romano. Quem sabe implantar o reino messiânico, o reino prometido lá em Isaías, o reino prometido por Miqueias e tantos outros profetas do Antigo Testamento que falavam de um reinado onde a justiça iria imperar, aonde o boi comeria palha com o leão, aonde a criança brincaria com a serpente venenosa, aonde os animais viveriam em paz, aonde a terra se cobriria do conhecimento do Senhor. Talvez, quem sabe, João Batista estava pensando isso, mas Jesus então chega e diz, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. E ele diz, olha, o que é que acontece? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. João, quem sabe, pensou, ele vai formar um exército. Quem sabe ele vai destronar então Herodes. Quem sabe ele pensou tantas coisas. Esses discípulos, eles andaram, meu irmão, eles andaram, porque João estava preso na província da Judéia, que era o lugar oposto da Galileia. Então esses discípulos saíram de lá da Judéia, passaram por Samaria e foram até a cidade de Cafarnaum. Quem sabe Jesus estava em Cafarnaum, outra cidade mais próxima dali. A Bíblia não fala exatamente aonde ele estava, porque a Bíblia diz que ele estava pregando nas cidades deles. Não tem como a gente saber exatamente aonde ele estava, mas o certo é que João estava preso na província da Judéia, Jesus estava na província da Galileia, no meio estava a província de Samaria. Os discípulos vieram então até Jesus com uma única mensagem:
João queria saber, o Senhor é o Messias ou a gente pode esperar outro? E Jesus disse, olha, fala para ele lá que os cegos veem. Ah, mas era isso que ele veio fazer? Sim. Jesus estava mostrando aqui para ele o cumprimento de Isaías. Isaías disse que ele então faria isso. E então os seus discípulos, os discípulos de João, entenderam a mensagem e voltaram para entregar a mensagem a João. Agora, o que eu acho interessante, esse momento, quem sabe, de uma certa frustração de João, não tirou a grandeza do seu ministério, não tirou, digamos, a consideração que Jesus tinha por João. Aí a Bíblia diz, versículo 7, partindo eles, começou Jesus a dizer a todos que ali estavam a respeito de João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito, eis que envio diante da tua face o meu anjo, que preparará adiante de ti o teu caminho, e em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. Observa que testemunho que Jesus dá do versículo 7 até o versículo 11. Ele mostra a grandeza de João Batista. João Batista, que não foi um grande ícone para o povo daquela época, era mais um no deserto. Parece que para aquele povo era mais um que surgiu pregando. Mas Jesus então chama a atenção a essa tradução diz turbas. Observa a Revista e Corrigida no versículo, deixa eu só verificar, com o versículo 7 diz, e partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas. Vamos ver o que diz Mateus na linguagem, na NTLH, desculpa, no versículo 7, diz assim, quando os discípulos foram embora, Jesus começou a dizer ao povo, turbas, povo. Vamos ver na NVI, versículo 7. Enquanto os discípulos de João se retiraram, Jesus começou a falar à multidão, turbas, multidão, povo, são sinônimos. Na Nova Versão Transformadora, versículo 7, diz assim, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar deles para as multidões, né? Então está aqui o mesmo sinônimo. Na NAA, diz, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo. E na Bíblia Viva, diz assim, quando os discípulos de João tinham ido embora, Jesus começou a falar de João às multidões. Então, as turbas que aqui a Bíblia, na Revista e Corrigida, se refere, são as multidões que estavam ali, o povo que estava ouvindo a Jesus. E Jesus disse para eles, olha, não há ninguém maior que João. Quando Jesus diz isso, Jesus coloca de lado ali, compara, ele disse assim, João é maior que Malaquias. João é maior que Daniel. João é maior que Neemias. João é maior que Isaías. João é maior que todos os reis de Judá. João é maior que Davi. João é maior que Samuel. João é maior que todos os juízes de Israel. Ele diz mais ainda, João é maior que Josué. João é maior que Moisés, João é maior que Abraão, João é maior que José, maior que Isaac, maior que Jacó, maior que Adão, pelo que ele diz que entre, claro, desculpa aqui, Adão não foi nascido de mulher, então vamos cortar Adão bem aqui, deixa Adão de lado, mas entre os nascidos de mulher, eles é maior então que Noé. É maior que 100, é maior que 7. Ele deixa bem claro, não houve nenhum homem maior que esse. E se eu estou falando só dos top da categoria. Se esses aqui, nenhum era maior que João, imagina dos que nasceram depois de João. Aí aqui não tem, irmão. Mas Jesus deixa bem claro aqui que esse João, sendo grande, mas agora no reino dos céus, o menor no reino dos céus
é maior que João. Olha onde Cristo coloca aquele que obedece e que ama a sua palavra. Ele coloca no patamar de grandeza. E essa grandeza aqui é grandeza espiritual. O que eu acho interessante é que chega um momento, está escrito na história de Atos, um dia a gente chega lá em Atos, no nome de Jesus, e chega um momento na história de Atos que uns rapazes se reuniram e começaram a expulsar demônios porque viam Paulo fazer tal coisa, e quando eles iam expulsar demônios, eles diziam assim: olha, eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Um determinado dia pegaram um demônio mais top e aquele demônio chegou e disse assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele endemoniado arremessou-se contra aqueles rapazes e os rapazes tiveram que fugir, todos esfarrapados, rasgados, porque eles ousaram brincar com o nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? É que os demônios fizeram questão de informar aqueles: nós conhecemos quem é Paulo, nós sabemos quem é esse homem, olha a grandeza desse homem. Jesus diz: olha, vocês aqui, o menor aqui é maior que João. Perceba como Jesus eleva o seu povo. E continua então o versículo dizendo, ele diz assim: olha, agora o que vocês, porque ele deixa bem claro, agora o reino dos céus, no versículo 12, ele é tomado por esforço. Agora que ele deixa bem claro no capítulo 11 e versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João é o fechamento do ministério profético do Antigo Testamento. João é aquele que fecha a porta da profecia antigo testamentária e abre a porta para a profecia novo testamentária. Observa como que esse João, ele é o elo que liga a lei com a graça. João é o elo que liga o antigo ao novo. João é o elo que liga o tipológico com o real. João é o que liga as sombras com a realidade. João é aquele que liga o culto ritual ao culto espiritual. João é aquele que é visto como aquele que tinha sobre si a unção de Elias. João, ele é o grande homem. Lá atrás, alguém abriu a porta da profecia do Antigo Testamento. João, então, tem essa chave e ele fecha essa porta do Antigo Testamento, da profecia, e diz: agora, daqui para frente, a profecia agora é outra. Aí, quando o escritor aos Hebreus escreve a sua carta aos Hebreus, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, chegou em João, parou aqui, diz: a nós nos tem falado nesses últimos dias pelo Filho. Observa que João é aquele que fechou aqui. Daqui para frente agora é com o Filho. Eu fechei essa portinha aqui, eu fiz a conclusão aqui. Agora daqui para frente é com o Filho. Imagina como esse João, e a Bíblia deixa bem claro no Evangelho de João, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. A grandeza de João. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Esse João, ele poderia dizer assim, pela grandeza dele, no dia que ele faleceu, quem sabe, poderia ter sido declarado, quem sabe, luto oficial de 3 dias. Quem sabe João poderia ter tido seu corpo então mumificado, quem sabe, exposto numa grande, num grande sepulcro, e comovesse Israel como os grandes do Antigo Testamento faziam. João morreu em silêncio, numa masmorra, tendo a sua cabeça cortada. Não houve mais muita coisa sobre João, mas esse João, Jesus o identifica como o maior homem da história. Sabe o que acontece? Nós precisamos também pedir ao Espírito do Senhor que nos enche dessa grandeza, não aquela grandeza de querermos ser o primeiro da fila, não aquela grandeza de querermos ser a pessoa mais importante. Não nos sintamos injustiçados quando a gente ajuda tanto e o nosso nome não é mencionado.
Não se preocupe quando a gente faz tanto. E olha, deixa eu falar, João chegou ao ápice do seu ministério, que a Bíblia fala que as pessoas de todas as regiões vinham ter com João. Vinham saduceus, vinham fariseus, vinham pessoas de todas as regiões, dos outros países, vinham ter com João. E chegou o momento no ministério de João que as coisas começaram a ficar diferentes. Começaram a diminuir as multidões, ao passo que aqueles que seguiam a Jesus iam aumentando. Alguém chegou e disse: João, o senhor não se preocupa com isso. O ministério, digamos, parafraseando, a igreja de Jesus a cada dia se enche e a tua igreja a cada dia se diminui. E João então diz assim: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João começou sendo a notoriedade em todas as terras daquela época. João praticamente morreu em um lugar sozinho. Apenas ele e o carrasco, que com o machado decepou a sua cabeça. João sozinho ali, não houve festa, não houve roupas esplêndidas, mas esse João, Jesus disse a todos os que ali estavam, não há ninguém maior que João. E ele continua então mostrando, dizendo, João, ele veio e ele fez diferente. João, ele seguiu alguns critérios. E vocês diziam então que esse João tinha um demônio. Agora eu vim com outra estratégia, porque João, ele vivia totalmente afastado. Ele pregava, e ele vivia no deserto, ele pregava, a Bíblia não fala de João vivendo nas cidades, desculpa, João vivia no deserto, João pregava e se isolava, João pregava e se isolava. Aí vem Jesus pregava e ia para a casa das pessoas. Jesus chamou Mateus, vem comigo. E Mateus disse, Senhor, estou contigo aí, e eu quero fazer um jantar, um almoço, não sei que refeição foi feita. Jesus foi para a casa de Mateus, sentou à mesa, isso está no capítulo 10. Jesus se sentou à mesa com Mateus, mas com ele e os seus discípulos estavam os publicanos e os fariseus. Jesus ia para dentro desse lugar. Jesus era convidado para um casamento, Jesus estava lá. Jesus era gente de gente, entre gentes. E eles disseram, esse Jesus é comilão, esse daí, esse homem aí, ele só pode ser diferente. Deixa eu falar para você, João era o típico obreiro que não tinha muito acesso. Jesus era o típico obreiro que todo mundo se aproximava, até as crianças se aproximavam de Jesus. Todo mundo se aproximava de Jesus. E que coisa maravilhosa era Jesus. João também era maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer, João não agradou as pessoas. Mesmo sendo muito seletivo, não conseguiu agradar as pessoas. Jesus sendo a pessoa mais acessível que existia naquele lugar, Jesus poderia ser acessado por qualquer pessoa. Os leprosos acessavam Jesus, os cegos acessavam Jesus, a mulher de fluxo de sangue acessava Jesus, os romanos acessavam Jesus, todas as pessoas, a mulher Ciro-Fenícia acessou a Jesus. Jesus era muito acessível. Mesmo assim não agradou todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fique se martirizando, tentando agradar todas as pessoas. Não se martirize tentando usar o cabelo que as pessoas querem que você use, usando a camisa que as pessoas querem que você use. Não fique tentando agradar as pessoas. A única pessoa que você deve agradar de coração é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você o agrada, o restante é resto. Deixa para lá, e Paulo diz assim, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Jesus então, diz o versículo 20, que Jesus começou então a lançar em rosto ali as cidades em que ele operou. Olha o versículo 20, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se houveram arrependidos. Meu Deus, olha que coisa terrível. Versículo 21 diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum,
a cidade aonde Jesus fazia muitos milagres, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela se arrependido, permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus mostra que 3 cidades importantes: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades onde Jesus operou grandes milagres. E sabe o que eu percebo? É que milagre parece que não convence as pessoas. Jesus operando milagres e mesmo assim, sabe por quê? Porque muita gente só está atrás do milagre. Eu sempre digo quando prego, existem pessoas mais preocupadas com os milagres de Deus do que com o Deus dos milagres. Existem pessoas, e muitas são, que procuram os milagres de Deus, mas não procuram o Deus dos milagres. Tem gente que ama tudo que Deus dá, mas não ama a Deus. E nós devemos amar a Deus não é pelo que Ele dá para a gente, é pelo que Ele é para nós. Um dia, Jesus olhou para os seus discípulos porque eles disseram: Senhor, as multidões estão te abandonando, nós estamos ficando sozinhos. E Jesus então disse: vocês querem ir? Podem ir. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Observa que essas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, receberam uma sentença do próprio Jesus. Ele disse: olha, Corazim e Betsaida, se os milagres que eu fiz em você tivessem sido operados em Tiro e Sidom, que eram cidades, nações pagãs, eles teriam se arrependido. E diz para Cafarnaum: Cafarnaum, se os milagres que eu fiz em você, se esses milagres fossem operados lá em Sodoma, até hoje a cidade de Sodoma existiria. Jesus não estava ali usando uma hipérbole, não. Quem está falando ali é aquele que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Jesus disse isso, ele tinha certeza. E aqueles seus ouvintes sabiam do que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Desculpa. Porque lá no Antigo Testamento tem a história de Jonas. Jonas foi pregar em Nínive, uma cidade pagã, e quando Jonas pregou, a cidade toda se arrependeu e se vestiu de sacos, e o nome de Deus foi glorificado naquele lugar, e eles não morreram. Jesus continua então dizendo assim: agora deixa eu falar uma coisa para vocês, todos vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, o meu Pai, eu dou graças a Ele, porque Ele escondeu, que é ocultar, é esconder, essas coisas aos sábios e entendidos e revelou para vocês que são pequeninos. Que coisas que Ele estava falando? As coisas acerca do reino, a manifestação e revelação do Evangelho, sobre a questão mesmo do julgamento de Cristo, da justiça divina. Esses sábios entendidos, ele poderia estar se referindo aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos doutores da lei, aos anciãos do povo. Olha, esse povo não conhece, mas os pequeninos conhecem. É interessante que esse povo, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, doutores da lei, especialistas na Torá, esse povo não entendia o que a mulher de fluxo de sangue entendeu, o que o centurião entendeu, o que o leproso entendeu, o que os cegos entenderam, o que os amigos do paralítico entenderam. É interessante, os grandes pensantes da época não conseguiram compreender que Deus não se empolga, que Jesus não se empolga com palavras difíceis, com diplomas, com currículos. O que impressiona Jesus é uma coisa chamada assim, humildade.
né? Você pode chegar com Jesus. Observa que o fariseu, a gente vai falar sobre isso quando chegarmos no livro de Lucas, o fariseu disse: graças te dou porque não sou como esse publicano que aqui está. Batia no peito, o publicano coitado, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus diz para os seus ouvintes: sabem quem saiu dali? Vocês sabem quem saiu justificado? E todos eles entenderam que o justificado foi exatamente o publicano e não o fariseu. Por isso que eu tenho uma frase comigo, pessoal: eu prefiro ser um publicano arrependido do que um fariseu condenado. Jesus então diz assim para aqueles que lhe ouvem: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus então acalenta o coração das pessoas. A lei era pesada. A lei possuía 618 preceitos. A lei era detalhista. A lei não tinha em nenhum momento abertura para a graça. A lei era cruel. A lei era na letra. Mas Jesus diz assim: eu aqui, o meu jugo não é como o jugo da lei. O meu jugo não é como o jugo dos fariseus. O meu jugo não é como o jugo dos saduceus. O meu jugo não é como o jugo dos sacerdotes e sumos sacerdotes. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe, que continuemos aprendendo. E eu quero pedir a você: não perca nenhum programa aqui do Rota Bíblica, porque eu sei que você vai ser abençoado. Queridos, que Deus vos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe, até a próxima.